Vamos ler um texto. Primeiro, quero dar boa noite a vocês. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos vocês e que espero que tenham tido um bom domingo na presença do Senhor. Vamos falar hoje aqui, ter uma pequena reflexão a respeito de um texto que é muito falado nesse período de incertezas, né? Período de dificuldades. As pessoas começam a falar sobre o, o, os últimos dias, o fim dos tempos, né? Mas a gente nunca vê muita conexão em todas as opiniões. A gente vê as pessoas, geralmente, a gente vê as pessoas falando muito em relação a, como que eu vou dizer, as pessoas falando cada uma coisa, muitas interpretações diferentes a respeito de Apocalipse, a respeito desse texto de Mateus 24. Eu vou procurar fazer uma pequena reflexão aqui simplória, né? Porque às vezes a palavra, quer dizer, muitas vezes a palavra ela precisa ser levada de um jeito simples mesmo. Não adianta a gente querer complicar muitas coisas, né? A própria palavra ela já responde. Se a gente orar com o coração, pedir ao Senhor que Ele possa estar nos orientando, né? E com isso a gente pode crer que o Espírito Santo de Deus vai nos dar uma compreensão verdadeira daquilo que ele diz em sua palavra, né? E o texto de Mateus 24 é um desses textos, como que se diz, escatológicos, né? Fala sobre os últimos dias, né? E eu vou dar uma pequena explanação, mas eu pretendo me aprofundar na semana que vem nesse texto de Mateus 24. E o texto de Mateus 24, vamos ler o texto do verso 3 ao 14, né? Do verso 3 ao 14, ele diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, né? Alguns textos, algumas versões falam que ninguém vos engane. A minha versão é a King James. Então, o verso 4. Então Jesus lhe revelou: Cuidado que ninguém vos seduza. Verso 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Verso 11 diz: Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Amém, né? Deus abençoe a sua palavra. Você que está chegando agora, eu li o texto de Mateus 24, do verso 3 ao 14.
né? Texto muito conhecido, principalmente esse verso 12 que eu acabei de ler, que fala: "E por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos ou de muitas", aqui na minha versão, né, que eu estou lendo hoje, "por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará". É algo que a gente está vendo mesmo acontecer, nesse tempo agora. Mas uma coisa que eu coloquei até aí na descrição do vídeo, quando a gente está, será que a gente está vivendo isso? Será que a gente está vivendo esse, esses dias que Jesus está falando em Mateus 24? É importante a gente compreender que Mateus 24 ele é um um texto que, na verdade, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, né, que iria acontecer lá no ano 70, e também da vinda do Filho do Homem, que é a exaltação de Jesus nos céus, né, a volta, o retorno de Jesus nos céus, aonde aqueles que creem nele, que morreram, né, com Cristo, ressuscitarão e os encontrarão no céu, né. Então, tudo na verdade do texto, ele se trata da vinda de Cristo, da volta de Cristo e do julgamento final que acontecerá. Mas ele combina a destruição de Jerusalém com esse julgamento final. Você vai ver coisas no texto, olha, ele fala aqui, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Fala de perseguições, mas é importante, eh, que a gente comece a compreender o seguinte: todas essas coisas Jesus fala aqui que são os sinais da vinda dele, os sinais de sua volta, né? Esses sinais, eles proporcionam para a gente a certeza, na verdade, que o fim está chegando, o fim está chegando, e que haverá um julgamento, né? Haverá um julgamento, onde todos nós estaremos diante do Senhor, estaremos na presença de Deus para sermos julgados. Então, eh, esses sinais todos, e eu vejo muita gente querer dizer: "Ah, está chegando, é agora, vai ser amanhã", eu não sei. Esses sinais todos, eles na verdade, eles não estão aqui na Bíblia para dizer quando será, mas é para mostrar que haverá esse julgamento, né. Na verdade, por quê? Porque eh, vocês já imaginaram se a Bíblia falasse claramente que esse julgamento, que esse dia da volta do Senhor será num dia determinado, num determinado dia, o que que aconteceria, né? Você olha para o texto, deixa eu ver qual é a parte aqui desse texto de Mateus 24, que você vai ver assim, mais lá na frente. Espera aí que eu estou procurando aqui. Lá no verso 43, que não faz parte do texto que eu ia falar hoje para vocês, mas no verso 43 o Senhor fala assim: "Contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada". Olha, ele está falando isso lá no verso 43, né? Quando ele vai falar sobre os dias e as horas exatas em que essas coisas acontecerão. Então, ele fala que, se o proprietário da casa soubesse, se você soubesse que em uma determinada hora, um determinado minuto, o ladrão fosse chegar, você com certeza se precaveria desse ladrão, né, você saberia. Então ele fala o seguinte: por que que ele tá, de uma certa forma, por que que a gente não pode saber?
desse dia. Na verdade, o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, ele não sabia quando seria. Ele nem poderia responder para eles, porque ele mesmo não sabia, né. A questão é justamente para que a gente possa haver entre nós a vigilância que Deus tanto fala, que o Senhor tanto fala. Para que a gente possa ser vigilante quanto às coisas. O que que é ser vigilante? Ser vigilante é a gente procurar seguir o exemplo de Cristo todos os dias de nossa vida, não só quando chegar essa hora. Você já imaginou? Se Jesus fala assim: "Olha, eu virei no dia, 20 de abril de 2020". Talvez as pessoas, porque o ser humano é assim, né, a gente entrasse, numa dinâmica de viver uma vida desleixadamente, uma vida, de n não que a gente não viva, às vezes, o pecado, mas uma vida de, de prática quase que profissional do pecado, para esperar quando estiver chegando nesses últimos dias, quando estiver chegando lá para o dia 10 de abril, eu vou eu vou mudar um pouco, eu vou ser melhor, porque Jesus volta no dia 20, né? Jesus volta no dia 20. Então, não tinha como, né, o Senhor chegar para nós e falar quando seria. Mas é importante vocês compreenderem também que todo esse texto de Mateus 24, ele não está falando dessas dificuldades, dessas, desses sinais, que esses sinais aconteceriam. Ele fala que eles em breve aconteceriam. Então eu quero que vocês compreendam que esses sinais começam a acontecer, na verdade, exatamente após a ressurreição de Cristo, né. Porque se você for olhar para a história da igreja, olha pelo que aquele povo ali passou, né. A perseguição que veio, que ele fala aqui, aconteceu. Ainda acontece hoje, ainda acontecerá, mas, na verdade, toda essa perseguição e todos esses sinais, eles são exatamente, eles aconteceriam exatamente, o período deles é entre a ressurreição de Cristo e a sua volta. Isso não é uma coisa que está para acontecer. Muitas coisas já aconteceram, algumas acontecem ainda hoje em alguns lugares. Então, por exemplo, quando você vê que Nero pega os cristãos, é, querendo inclusive passar a culpa aos cristãos do incêndio de Roma, pega os cristãos, amarra os cristãos em, em postes para fazer luminárias e coloca fogo neles, besunta eles com óleo, põe fogo neles para iluminar as ruas. Quando Nero pega aqueles que não negavam o nome do Senhor e coloca para morrer, sendo comido por leões. Vocês estão entendendo? Isso ali já tinha começado, isso que Jesus estava falando aqui, né? Já tinha começado. Deixa eu ver um texto atrás aqui que ele fala. Espera aí, se eu consigo achar rapidinho, senão eu volto. Espera aí. Porque eu não estou lembrando agora, porque tem uma parte do texto que ele vai falar que esses últimos sinais, né? Vamos ver aqui em Mateus 24 mesmo, vamos ler. Cuidado que ninguém vos seduza, muitos serão que virão em meu nome, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, todavia não desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, isso acontecia naquela época, e acontece até hoje. Reino contra reino, fomes, né? Olha o que está acontecendo, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Sereis odiados de todas as nações por serem meus seguidores. Vocês acham? Claro, acontece com alguns missionários isso aqui hoje, mas isso aconteceu principalmente ali nos anos 70 depois de Cristo, no primeiro século, né? Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso, os numerosos falsos profetas
eles surgem desde que Jesus ressuscitou, até os dias de hoje. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. A maldade, ela vem se multiplicando desde a ressurreição de Cristo. E o amor vem esfriando, né? Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Então ele fala aqui, mais na frente, eu vou passar desse texto, que ele fala: assim, quando vis no verso 15, a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel, lugar santo, é, então os que estiverem na aldeia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica, serão dias terríveis, né? Orai para que nossa fuga não ocorra durante o inverno. Vamos lá, eu estou dando uma adiantada aqui. Eu só sei que tem um momento que ele fala aqui, eu acho que é um texto aqui antes, ele fala que haverá as feras selvagens, que haverá as doenças, que haverá as perseguições. Então, esses homens, eles foram mortos por leões. Eu não, entenda, eu não estou dizendo que a gente já passou disso, eu estou falando que a gente vive isso tudo. A gente vive isso tudo. Então, o Senhor, o desejo dele é que a gente em todo tempo, possa ser o espelho dele, possa ser. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: o problema hoje da igreja, porque às vezes a gente fica julgando as outras igrejas, julgando os outros pastores, mas o problema hoje da igreja, eu acho que a coisa que mais tem que ser pregada, para mim, é um problema moral. A igreja, aquilo que eu prego para vocês há tanto tempo em nossa igreja, a igreja precisa mudar comportamentos. Mudar comportamentos é vigiar. Mas não é mudar comportamentos dentro dos templos, é mudar comportamentos no nosso dia a dia, né? A gente hoje entra em discussões políticas, em brigas políticas, por causa de um e por causa de outro. Não, a gente não tem que entrar nessas discussões, nessas brigas. A igreja, hoje, pessoas estão ofendendo umas às outras, desrespeitando umas às outras. Mas a gente precisa compreender que a única coisa que a gente precisa fazer, e com isso a gente mudaria o mundo, é a gente ser o que a gente prega ou o que a gente deveria pregar. A única coisa que a gente precisa fazer, eu sei, eu não quero parecer que seja fácil, porque de maneira alguma é fácil. Mas a gente precisa ser aquilo que a gente prega. É mais ou menos, eu estou pregando Jesus Cristo, mas é mais ou menos uma frase que Gandhi disse: nós precisamos ser a mudança que a gente exige do mundo. Porque no dia que a gente for, tudo que a gente lê na palavra, tudo que a gente prega, a gente não vai precisar falar nada para ninguém. Na verdade, eu já estou me conscientizando que a gente não tem que falar nada. Mas a gente precisa ser, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós uma luz diferente, ver em nós que há algo especial dentro de nós e que nós somos aquele povo que não comete acepção de pessoas, que estamos prontos para receber as pessoas, independente da sua religião, independente da sua raça, independente da sua escolha política, porque a partir do momento que a gente começa, que a gente aprende a ser de Cristo de verdade, a ser espelho, discípulo dele. O que é discípulo? A gente precisa imitá-lo. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, essas pessoas começarão a querer também isso. Eu posso estar sendo repetitivo, porque eu sempre falo isso na igreja. Então, porque a gente não pode saber a data do último dia, porque senão a gente se acomoda, a gente afrouxa, né? Então a gente não pode saber quando será, porque nós somos, o ser humano, ele tem tendências pecaminosas. A gente precisa
estar vigiando todos os dias, a gente precisa se preocupar todo dia em como tratar melhor o nosso amigo, como tratar melhor os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que a gente não conhece. É, não que também isso tenha que ser algo mecânico, porque você quer salvação, não, mas o amor de Cristo, através do seu Espírito, ele precisa ter entrado verdadeiramente em nosso coração. E se você não está se vendo fazendo essas coisas, é importante que você pare para refletir no o que você está sendo, o que você está vivendo, e refletir até a quem você está seguindo. Olha, Jesus ele fala que haverá fome e terremotos. Ele nos avisa que seremos atribulados e que seremos mortos. Que evangelho que vocês estão procurando, então? Porque a gente está na igreja, a gente não admite a tribulação. A gente está na igreja, na verdade, a gente não está admitindo uma briguinha sequer com um irmão da igreja. Alguém chega para você falar algo que você não gosta, amanhã você está saindo da igreja e indo para outra. A palavra diz que a gente vai ser morto. A palavra diz que a gente pode ser morto, que a gente pode ser traído, mas em momento nenhum a palavra diz que a solução que você tem que tomar para isso é se afastar, tirar aquela pessoa da sua vida, deixar de ir a tal lugar. Não, não é isso. E não é isso que Jesus fez, porque se Jesus fizesse isso que a gente faz, ele não teria nos dado chance, a gente não teria salvação, porque a nossa vida inteira nós o negamos. Nós negamos Jesus a nossa vida inteira. Então, o que eu vejo que os últimos dias, as coisas dos últimos dias que a gente tanto se interessa, a escatologia é a parte da Bíblia que acho que a maior parte das pessoas se interessa. Todo mundo quer saber sobre o fim, todo mundo quer saber sobre o futuro. Não é à toa que existem cartomantes aí, videntes, que todo mundo recorre para querer saber, supostamente, o que vai acontecer com elas. As pessoas recorrem a cartomante para saber se um relacionamento vai dar certo, ou para saber se quando vai encontrar um namorado. Talvez alguns, não sei se alguém teria essa coragem, procure as pessoas. Eu não estou dizendo que essas pessoas sabem, não. Nós, como igreja, sabemos que Deus não admite a vidência. Nós, como igreja, sabemos que a vidência não vem de Deus. Mas as pessoas, eu acredito que deva ter gente que pergunte até quando eu vou morrer. Que chegue para uma pessoa dessa e fale assim: quando será a minha morte? Já imaginou, irmão, você saber quando será a tua morte? Já imaginou a agonia que faria parte do seu coração você viver a cada dia como se fosse uma contagem regressiva? Essa talvez também seja uma das razões que Cristo não 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 nos revela, né, os últimos dias. Vocês já imaginaram? Talvez, é claro, algumas coisas poderiam ser evitáveis, né? Talvez se todas as nações soubessem a respeito do vírus, talvez a gente tivesse prevenido melhor. Mas a morte ela não tem jeito. A vinda de Cristo também não tem jeito de adiar. Ele virá. Então, e o texto fala que com isso tudo, com todas essas coisas, porque Deus já sabe de todas as coisas, o texto fala que nós, que por se multiplicar toda essa maldade que está dentro de nós, às vezes a gente fala assim: a maldade é o diabo. Não, o diabo não faz tudo, não. A maldade que está dentro de nós, porque se a gente não se alimenta, olha, esse período agora é um período um pouco complicado, porque se a gente não está na igreja, se a gente está fora da igreja, se a gente está se afastando cada vez mais, é um período que muitas pessoas podem se afastar definitivamente da igreja. A gente não se alimentando, a gente se afasta, se a gente não vigiar, a gente se afasta do Senhor.
né? Então, a maldade começa a se multiplicar dentro de nós. E se a maldade começa a se multiplicar dentro de nós, que às vezes a gente fala assim, não, mas maldade, não, pastor, não está sendo exagero? Não, porque ele fala de uma multiplicação. Você não, acho que ninguém aqui teria coragem de chegar de admitir, de falar aqui que não há maldade nenhuma dentro de nós. Não há maldade nenhuma dentro de nós? Não, talvez alguns de nós já tenham uma maldade muito menor e muito pequena, muito pequena. Só que o texto fala de multiplicar a maldade. Multiplicar a maldade. Fala de uma questão exponencial. Quanto mais você se afasta de Cristo, a maldade que há dentro de você pode se multiplicar. E com isso o teu amor começa a esfriar. E aí você não tem mais. Você se torna uma pessoa menos tolerante. Você começa a não tolerar o que as pessoas falam. Você começa a não tolerar o que a sua família fala para você. Os toques que as pessoas querem te dar. Essa questão toda, hoje a gente tem uma dificuldade tão grande de dar um toque em relação a alguma coisa que às vezes a gente prefere não dar. Né? Por exemplo, talvez eu esteja aqui fazendo essa live e algum outro pastor amigo chegue para mim e fale, olha, pastor Moisés, acho que aquilo aí que você falou, pensa nisso, não sei o quê. Às vezes o cara fala com todo cuidado e de repente eu possa não receber muito bem, porque nós temos uma dificuldade muito grande em receber as críticas principalmente construtivas. Temos uma dificuldade muito grande em receber os toques desde criança, que os nossos pais sempre nos deram. Então, com isso, a tendência, quanto mais você se afasta de todo esse aprendizado, o aprendizado que os teus pais te davam quando criança, na sua educação, o aprendizado que você tem na igreja, em cima da palavra de Deus, o aprendizado que você tem na igreja, não só a palavra, mas a prática da oração. Será que todos nós que estamos aqui, todos nós da nossa igreja estamos conseguindo manter uma vida de oração, uma vida de leitura de palavra? E olha que a gente hoje está tendo muito mais tempo para isso. Estamos tendo muito mais tempo para isso, mas estamos conseguindo ter, porque se a gente deixar isso acontecer, se a gente se afastar, vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão ver que os problemas vão aumentar, até porque, irmãos, a convivência diária, enclausurada, ela não é fácil. Né? Terrível ter que falar isso, mas olha, o Big Brother é um exemplo disso. Pessoas que ficam enclausuradas lá, claro que são instigadas, né? Peraí, só um momento. Então, elas são instigadas, né? Num programa, mas que no início tudo são flores, estão aproveitando uma casa, é tudo maravilhoso, mas depois a comunhão das pessoas começa a atrapalhar tudo. E isso acontece dentro de uma família, porque por que a gente trabalha, irmãos? Por que eu e você temos empregos? Para nos sustentar, é óbvio, mas é porque não dá para a gente ficar 24 horas por dia colado. Isso acontece, funciona muito quando você é adolescente, que você está apaixonado, você tem aquela menina que você quer ficar o tempo inteiro com ela também quer, o início do namoro é assim, mas depois que você casa, você tem que ter o seu espaço. Entendeu? Então a convivência não é fácil. Então esse momento agora que a gente está em casa, é um momento que a gente deve vigiar bastante, é um momento que a gente vai ter que exercitar bastante tudo aquilo que a gente vem aprendendo em todo esse tempo em relação à igreja. Né? Vocês que são casadas, vocês que são casados aí da nossa igreja, aqueles que possam estar assistindo esse vídeo agora, esse é o momento que nós seremos mais testados dentro de casa, na nossa paciência, no nosso amor com o nosso cônjuge, com o nosso familiar, com nossos filhos. Entendeu? São momentos que estamos sendo provados. Sabe? É um momento que ninguém aqui jamais experimentou. Eu espero muito, acredito que principalmente a igreja vai sair de toda essa quarentena. Eu espero que saia melhor, saia mais humana, né? Que saia mais espiritual. Espero mesmo. Então, olha, Jesus em momento algum nos avisou, olha, irmãos,
vocês serão, se vocês me seguirem, se vocês seguirem tudo que eu falo, vocês viverão um mar de rosas. Ele não falou isso. Ele não fala, se vocês fizerem todas as coisas que a Bíblia diz, nossa, vocês verão uma vida maravilhosa. Não, ele não falou. Até mesmo porque se a gente viver tudo que a Bíblia diz e tudo que Jesus pregou, a gente vai contrariar o mundo. A gente vai contrariar muita gente. E provavelmente seremos mortos. Provavelmente seremos perseguidos. As perseguições vieram, né? As mortes vieram, principalmente para aqueles que não negaram a Cristo. Principalmente para aqueles que entregaram de verdade a sua vida e ainda entregam, muitos ainda entregam a sua vida constantemente ao Senhor e não o negam. Então a gente precisa buscar a Deus em todo o tempo. Nesse tempo, eu quero fazer assim um aprofundamento maior dessa palavra, né? Para que a gente possa estar sabendo exatamente, não é que sabendo tudo o que está acontecendo, mas é que para a gente saiba colocar de verdade o lugar dessa palavra de Mateus 24 e de outras palavras escatológicas, né? A gente ainda está vivendo, uma clausura, né? Uma quarentena que ainda está sendo muito tranquila. Nós não, nós, né? Eu e você, pessoas de classe média, nós não estamos no lugar de pessoas que realmente estão passando fome, estão passando necessidades gritantes, né? A gente está sendo abençoado em relação a isso, mas a gente precisa constantemente estar vigiando e orando, lendo a palavra e ajudando na medida do possível as pessoas que precisam, né? Jesus, ele diz ali no final que, olha só, no verso 14, né? Na verdade, eu vou ler um pouquinho antes. Ele fala ali no 13, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Firme até o final. E o verso 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. O fim, eu posso dizer para você através dessa palavra, quando virá. Quando o evangelho do reino chegar a todo mundo habitado. Quando o evangelho do reino chegar a todas as pessoas. E ele não vai chegar de forma sobrenatural, ele vai chegar através de nós. O que é o evangelho do reino, irmão? Você acha que é distribuir Bíblia? Você acha que é só chegar e falar Jesus te ama? Não. É a gente poder distribuir Bíblia, é fácil, você manda pelo correio, né? Tudo bem que alguns lugares não vão chegar, mas o evangelho do reino, ele é pregado e entregue a todas as pessoas quando a gente vive moralmente esse evangelho do reino. Não é viver só de palavra, mas viver de atitude, de amor, de preocupação. Eu espero que cada irmão da igreja possa estar orando por cada outro irmão da nossa igreja. Que a gente possa estar colocando os nossos pedidos de orações em algum papel, em algum lugar, e se lembrando realmente de estar orando por essas coisas todas as noites, todos os dias. A gente precisa pegar a prática do jejum, não para que algo aconteça, não para que acabe o coronavírus, não para que as coisas melhorem na tua vida. A prática do jejum para que a gente possa sentir uma verdadeira presença de Deus em nossa vida. A prática do jejum, porque no jejum acontece o que João Batista fala, você diminui e ele cresce. Então, a gente precisa aprender isso. Eu também, eu e você. Então, a gente precisa fazer isso. E aí sim, depois que esse evangelho for pregado a todas as nações, aí sim virá o fim. Quando? Não faço a mínima ideia. Não sei se vai ser agora. A gente fica assustado realmente, tanta coisa, ainda mais o que a gente está passando agora, que a gente nunca
A gente sempre pregou que um dia poderia acontecer, mas nunca se imaginou vivendo. Mas ainda bem que a gente não sabe, porque se a gente soubesse, a gente ia se acomodar. Amém? Então, irmãos, eu quero pedir isso. Vamos continuar orando. Orem por mim, em nome de Jesus. Orem por minha família. Orem pela nossa igreja, né? Em nome de Jesus. Tivemos uma reunião ontem de liderança e foi bem bacana. Precisamos ajudar a nossa igreja. Ajudar a igreja que eu falo, não o templo. Ajudar as pessoas. Eu quero deixar claro aqui para vocês, cada um de vocês que está me assistindo aqui, me mande uma mensagem se estiver precisando de alguma coisa. Me mande uma mensagem se estiver com algum problema, quiser conversar comigo. Me mande uma mensagem, eu vou ligar. Se for algo até mais sério, se tiver que dar um jeito de ir à sua casa, eu vou dar um jeito de ir à sua casa. Vou ficar do outro lado do muro, mas a gente pode conversar, entendeu? Vamos buscar ser igreja agora dentro de casa, porque é isso que a gente precisa fazer, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço muito a presença de vocês e peço ao Senhor que vocês possam estar sendo profundamente abençoados essa semana, esse ano, durante todo esse tempo que a gente não sabe o quanto tempo vai durar. Peço que você possa, nesse momento, principalmente você que é da nossa igreja, curve sua cabeça e vamos fazer uma coisa muito importante. Não desligue agora, porque às vezes é assim, a gente fecha o canal, fecha o vídeo antes da oração, que é a parte mais importante. Amém? Vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ó Deus, por tudo que o Senhor deixou na tua palavra, tão rica, tão sábia. Ó Deus, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Muitas vezes eu cometo, talvez, alguns erros, algumas coisas que, às vezes, a gente se entristece tanto, Senhor. E nós mesmos contestamos a nós mesmos, né? Será que eu amo tanto o Senhor assim? Mas eu amo o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é a nossa única esperança, que nós não poderíamos viver sem Ti, Senhor. Nós não poderíamos, Senhor, viver sem Ti. Porque, Senhor, e eu te peço principalmente por aqueles que ainda não te conhecem, porque qual esperança eles têm, Senhor? Qual esperança? É o Senhor que nos traz a esperança. O Senhor que tem nos cuidado. Ó Deus, e nesse momento tão difícil, eu te peço, Senhor, cuida dos nossos irmãos, Senhor, nesse momento de dificuldade, Pai. Ó Deus, cuida dos nossos irmãos, não só da nossa igreja, Pai. Nós te pedimos por todos aqueles que precisam de Ti. Ó Deus, e que esse momento de tanta dificuldade as pessoas possam, Pai, se voltar mais para Ti. Que a gente não se afaste de Ti, Senhor. Que a gente não deixe, Pai, que a maldade se multiplique dentro de nós, Senhor, mas que a gente exercite todos os dias a Tua bondade, Pai. Não é a bondade que eu conheci nas ruas, não é a bondade religiosa, Senhor, do mundo, mas é a bondade verdadeira, Senhor, aonde, como a gente já falou aqui, Pai, numa outra palavra, aonde a gente ora pelas pessoas, se colocando no lugar delas. Ó Deus, sentindo o que ela está sentindo. Ó Senhor, coloque dentro do meu coração, Pai, os sentimentos daqueles que estão sofrendo, para que eu possa orar por eles, Senhor, que eu possa não só orar, mas que a gente possa chorar por eles, Senhor, na Tua presença. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a fé do Teu povo. Ó Deus, que a gente possa viver conforme a Tua vontade, Pai, para que a gente possa, Pai, com isso, evangelizar as pessoas, Senhor. Muitas palavras já foram faladas ao Léo, Senhor. Muitas palavras já foram faladas, mas as nossas atitudes não estão sendo mostradas, Senhor. O Seu evangelho precisa ser apresentado de forma dinâmica, Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço por nossa igreja e pela missão que o Senhor tem nos dado, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aqui. Tia Sônia, estou vendo aí Suelen, Lucas, Alexandre, né? Sara Inovações ali, a Sara Missionária, a Cássio. Muito obrigado, gente. Deus abençoe e peço que vocês curtam, né? Já devem ter curtido, mas compartilhem também essa palavra aí, tá bom? Em nome de Jesus. Se vocês quiserem ver o início e não pegaram, já vai estar disponível aí.
Amém? Deus abençoe a todos. Beijão.